Olá, graça e paz a todos, amém? Gostaria de meditar com vocês mais uma passagem bíblica que está em Isaías 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Amados, esperar em Deus é o melhor que nós podemos fazer, principalmente no momento assim, tão difícil, uma situação tão nova, um vírus, uma situação de enfermidade. Como precisamos esperar em Deus? Como precisamos confiar que Deus está cuidando de nós? Aqui nestes versículos, o profeta ele nos fala da graça de esperar. A graça de esperar em Deus traz consigo renovação das nossas forças. Portanto, é interessante, é importante que esperemos em Deus, que possamos compreender o propósito de Deus na nossa vida e esperar nele, para que a atuação dele, através do Espírito Santo, seja perfeita na nossa vida. Os verbos aqui, eles aparecem de maneira decrescente. Eu acho isso muito interessante. Primeiro, o profeta fala sobre voar. Os que esperam em Deus voarão com asas como águia. Voar. De vez em quando nós voamos mesmo. Alcançamos um patamar mais alto na nossa vida. Alcançamos coisas melhores e maiores, com voos altos, e isso é uma bênção de Deus. Mas nem sempre nós voamos, mas voamos. E temos a nossa força renovada, porque Deus cuida de nós, cuida dos nossos voos. Em segundo lugar, ele fala que correrão e não se cansarão. Nós corremos muito. A vida nos exige isso, correr. Correr, às vezes, para alcançar de maneira mais rápida. Correr porque temos muito o que fazer, porque há muito que se alcançar, há muito que se construir. Então, nós corremos. Mas aqui a palavra de Deus nos garante que Deus renova as forças de quem voa e renova as forças de quem corre. E isso é maravilhoso. Deus está presente no voo, Deus está presente conosco na nossa corrida também. Depois, ele fala assim, caminharão e não se fadigarão. Eu acho interessante porque quando o profeta fala sobre caminhar e não se fadigar, eu penso que caminhar é o que nós fazemos todos os dias. Nós voamos, mas não é toda hora. Nós corremos, mas não é toda hora. Caminhar, nós caminhamos sempre. Caminhamos todos os dias. Sabe por quê? Porque caminhar é a nossa rotina. Caminhar é o nosso dia a dia. Caminhar é a vida que acontece e que acontece diariamente. A rotina, ela não é fácil. A rotina de ninguém é fácil. Não tem como romantizar a rotina. Rotina é difícil, sim. Rotina é difícil, porque rotina é o trabalho diário, rotina é o fazer diário, rotina é o alcançar diariamente o que nós precisamos alcançar. Rotina são os nossos projetos, são os nossos tempos. Rotina é estar ao lado todo dia. É estar convivendo com pessoas todos os dias, com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, é estar na quarentena, passando por essa rotina, e não tem como romantizar a quarentena, falar que é fácil, que é tudo muito bonito, porque na verdade é difícil. Na verdade é difícil, o dia a dia é difícil, a rotina é difícil. Mas aqui em Isaías, Deus promete renovar as nossas forças. Os que caminham não vão se fatigar quando confiam em Deus, quando esperam a renovação de Deus, quando esperam na presença do Espírito Santo,
que habita em nós. Então, caminhar é o que nós fazemos diariamente. Algumas coisas que eu penso sobre a caminhada. A caminhada não é fácil. Como eu já disse, a caminhada é a rotina, é o dia a dia. Mas quando se propõe caminhar, é preciso que se tenha alguns cuidados, principalmente com o que vai levar. Então a nossa rotina, ela precisa observar muito o que nós vamos levar. E uma coisa que eu aprendo na rotina, na caminhada do dia a dia, na caminhada fazendo, na caminhada trabalhando, na caminhada ao lado de pessoas, é que nós não podemos carregar conosco o peso do pessimismo, mas devemos levar conosco na caminhada a graça maravilhosa da fé. Acreditar que Deus está cuidando de nós. É importante caminhar com fé, fé no cuidado de Deus. Deus caminha conosco. Deus está presente na nossa vida. Deus está abençoando a nossa história. Deus está cuidando de nós. Então nós podemos caminhar acreditando, sem pessimismo, com fé, com confiança, acreditando, nós vamos chegar, nós vamos alcançar, nós seremos abençoados, Deus estará presente conosco, as portas vão se abrir, as portas que precisam ser abertas, elas serão abertas nessa caminhada, as que precisam ser fechadas, serão fechadas, as que não devem se abrir, elas não se abrirão, mas o mais importante, o mais valioso, é que Deus está conosco. E quando nós propomos a caminhar com fé, com confiança em Deus, nós somos mais fortes, somos mais saudáveis para a caminhada, porque caminhar com pessimismo, isso não é saudável. Pelo contrário, isso é péssimo para a nossa vida emocional. É um peso ruim na caminhada, mas a fé não, a confiança não. A confiança fortalece as nossas pernas, a confiança fortalece o nosso corpo, a confiança fortalece o nosso coração, a fé nos fortalece e nos faz ir mais longe, Então, que nós possamos caminhar com fé, acreditando, Deus está cuidando de nós. Uma outra coisa que eu aprendi sobre a caminhada é que a caminhada, ela nunca pode ser exercida com o peso da ingratidão. Interessante. Nós precisamos caminhar, precisamos prosseguir a nossa rotina com um coração agradecido, com um coração grato, porque, primeiro, as pessoas gratas, elas são felizes, elas são muito mais felizes. As ingratas, elas vão se envenenando com a amargura, e a amargura adoece, a amargura faz muito mal. Então, que a gente possa caminhar com o coração agradecido. Algumas coisas acontecem quando nós somos agradecidos. Primeiro, que a gente para de reclamar, a gente para de murmurar, a gente para de falar que tudo está ruim, que tudo está muito mal, que não tem jeito. Quando nós temos um coração agradecido, nós conseguimos exercer a fé e dizemos, vai dar certo, vai sim, Deus é bom, vai dar tudo certo. Se não der de uma maneira, tem uma outra maneira. Interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês que há alguns anos a minha mãe, ela foi acometida com Parkinson. E o Parkinson, aliado a uma forte artrose nas pernas dela, impediu que ela continuasse caminhando com as próprias pernas. Ela passou a ser ajudada. A mobilidade dela foi drasticamente comprometida com tudo isso. Foi um tempo difícil, foi muito difícil. E eu pensei, meu Deus, como é que vai ser? Mas em todos esses anos, eu nunca vi minha mãe murmurando.
Nunca vi nela uma postura de ingratidão, mas de gratidão por Deus na vida dela. E com isso, com o passar dos dias, eu comecei a perceber que aquela mulher que antes trabalhava, fazia de tudo, começou a reinventar a história dela. Se ela não podia ir mais para a cozinha, cozinhar, se ela não podia ir mais para o tanque lavar roupa, ela adotou um novo estilo de vida, apesar da idade. Ela adotou um novo estilo de vida. Ela recriou a história dela. Ela recriou. Aí ela começou a pintar. Começou pintando um quadrinho, uma garrafa, um vidrinho. Hoje eu a vejo pintando telas e grandes e enormes vasos. Ela reinventou a história dela. Por quê? Porque resolveu ter gratidão no coração. Quando a gente tem gratidão, a gente consegue reinventar a nossa história dentro da rotina. A gente consegue reinventar a nossa história dentro da nossa caminhada. É importante agradecer e reescrever a história. E reescrever, mudar o que precisa ser mudado. Às vezes estamos aí, né, no meio dessa quarentena, deste momento que não entendemos muito, mas eu acho que é um momento para a gente repensar, de repente fazer algo novo, de repente reescrever a vida, de repente reinventar-se, que possamos dar espaço para isso. E eu entendo que a gratidão nos leva a isso. Não adianta ficar na rotina, na caminhada, nem na quarentena, murmurando, reclamando, falando mal. É melhor a gente agradecer. Se eu estou falando aqui, você está ouvindo, é porque estamos vivos. Louvado seja Deus. Então, vamos reinventar a nossa história. Vamos ver o que é de novo que nós podemos fazer. Deus nos capacitou com dons, com talentos, com inteligência. Há muito o que fazer. E eu nem digo só na quarentena, não, porque a quarentena vai passar. Mas é a nossa vida, a nossa história, é o que estamos fazendo. Às vezes a gente tem que parar e ao invés de reclamar, falar, não, eu vou recomeçar, eu vou reconstruir, eu vou refazer, eu vou descobrir um novo caminho, eu vou reescrever, eu vou fazer algo novo, algo que vale a pena. É melhor do que murmurar, é melhor do que se encher de ingratidão, é melhor recomeçar. Amém? Outra coisa também que eu acho que na caminhada a gente precisa ter muito cuidado é não caminhar, é não passar a nossa rotina com mágoas. Por que que eu penso isso? Porque a nossa caminhada, se ela é o nosso dia a dia, se ela é a nossa rotina, ela é ao lado de pessoas. Ela é ao lado de pessoas. A maioria de nós sempre tem alguém por perto. E esse estar perto, às vezes, nos traz problemas de relacionamento, dificuldades nas ideias, nos ideais, na ideologia, em tudo. A gente tem problemas uns com os outros, mas é muito importante que na caminhada a gente aprenda que a mágoa é uma péssima parceira. É uma péssima parceira. A mágoa mata. A mágoa mata a inspiração, mata a alegria, mata a renovação, mata o desejo de levantar de manhã e recomeçar. A mágoa envenena. Então a caminhada, ela precisa ser pautada pelo perdão, pela graça preciosa de perdoar. Não caminhe com ressentimentos, não caminhe com mágoa. Ah, mas eu não consigo perdoar. Ore a Deus, peça a Deus. O Espírito Santo está em nós para isso. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar na rotina, para nos ajudar na caminhada. E Ele nos capacita ao perdão. Ele nos capacita a perdoar.
porque Jesus veio para isso, veio para nos perdoar. Então, que possamos abrir mão da mágoa, do ressentimento, do ódio, da falta de vontade de estar juntos. Que Deus nos ajude, porque a nossa caminhada, ela precisa ser maravilhosa. É como eu disse no começo, voamos, de vez em quando voamos. Que bom que voamos. Corremos até muito, mas sempre caminhamos, um ao lado do outro, fazendo, trabalhando, caminhamos, vivemos a nossa rotina, vivemos o nosso dia a dia. E isso precisa ser sob a graça de Deus. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus nos renove, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que a nossa caminhada seja sempre sob a graça maravilhosa do nosso Deus. Que as nossas forças sejam renovadas. E neste tempo difícil que estamos vivendo, precisamos de forças renovadas, de graça de Deus. Que possamos buscar no Senhor essa renovação, essa graça. Eu quero orar com você, quero fazer uma oração para que em nome de Jesus sejamos renovados. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu peço ao Senhor que os nossos voos, as nossas corridas, bem como e muito mais, a nossa caminhada, a nossa rotina, sejam sob a tua graça, a tua renovação, a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.